A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, onde nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho. E vamos pedir a Deus para nos direcionar nessa leitura de hoje. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, ilumina os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que nós possamos ver além das palavras, para que nós possamos ver a Tua vontade nessa leitura. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar em Números 26, do 52 até o 28:15, e que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Lembrando que ontem nós vimos que Deus tinha mandado Moisés fazer o recenseamento do povo, fazer a contagem, o censo do povo. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção, de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Meratita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libnitas, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Amrão, e a esposa de Amrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas, de um mês de idade ou mais, totalizaram 23 mil. Os levitas, porém, não foram incluídos nos registros dos restantes dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém nessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Josué e Calebe foram aqueles dos 12 espias que foram até a terra prometida e disseram que eles conseguiriam, que eles deviam confiar em Deus e que mesmo que o povo da terra prometida parecesse muito forte, eles ainda tinham um Deus que era muito maior, então o coração deles estava com Deus. Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes da tribo e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não eram dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: As reivindicações das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. E é interessante que a Bíblia, mesmo nessa época, acho que talvez, não sei se é o único, mas talvez um dos poucos registros que tratam as mulheres com valor, porque até então as mulheres não tinham direito, deveria receber terras eram os homens. E aqui o Senhor não olha simplesmente para elas serem mulheres, mas ela olha para o que é justo. E por ser justo, elas recebem a herança que teriam direito.
Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Isso aqui era uma revolução na época. Se ele também não tiver filhas, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: subam dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo, como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram a minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Olha que interessante aqui. Deus acabou de dizer que Moisés não receberia a promessa que foi feita a ele, que ele não entraria na terra prometida por conta do pecado do seu coração. Aqui, esse é um homem que não viu as promessas do Senhor. Entretanto, isso não significa que o Senhor não o amava. Pelo contrário, Moisés foi um dos poucos que viu a face do Senhor. Não sei se existiu algum outro homem que andou com o Senhor assim como Moisés andou. E acho que isso foi uma bênção muito maior do que simplesmente entrar na terra prometida, ver face a face o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Deus mostrou a sua justiça para com Moisés, porque Moisés o desobedeceu e, por conta disso, ele revelou a sua vontade justa para Moisés. E Moisés não irou o seu coração depois de ter andado tanto tempo com o Senhor. A única coisa que ele se preocupou foi para que aquele povo que ele estava liderando tivesse alguém que o liderasse de forma que agradasse ao Senhor. E esse é o pedido que ele faz quando o Senhor diz para ele: Moisés, você vai ver de longe a terra prometida, você vai ver de longe a sua promessa, mas você não vai entrar, por conta daquilo que aconteceu no passado. E Moisés, ele disse: tudo bem, Senhor, mas eu te peço uma única coisa. E ele talvez poderia falar: Senhor, mas será que eu não posso entrar? Será que eu não posso só pisar assim na terra? Não. Ele fala: Senhor, por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. E esse deve ser o nosso coração perante o Senhor. A gente tem que se preocupar mais com o reino do que com o nosso próprio umbigo. E vai chegar alguns momentos em que Deus vai nos dizer não. Deus vai dizer que os sonhos dos nossos corações não são para nós, apesar de Ele sempre ter sonhos maiores para as nossas vidas. Mas de vez em quando, Deus diz não para os nossos sonhos. Isso não significa que Ele não nos ama. Pelo contrário, significa que Ele está no controle. Isso significa que os planos dele são muito melhores para nós. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés andou lado a lado com o Senhor. Moisés não viu os frutos abundantes, o leite e o mel que emanava da terra prometida, mas ele comeu diariamente o maná que vinha de Deus, a carne que vinha de Deus. Ele esteve na presença, foi sustentado 40 dias miraculosamente no monte sem comer e sem beber, porque o Senhor estava sendo o sustento dele. O Senhor era muito maior que ele. E que o Senhor também possa ser maior nas nossas vidas. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira para ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que José e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade.
Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes: essa é a sua oferta especial que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário. 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e o outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 quilos, de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de oliveiras prensadas. Este é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro, apresentem no santuário 1 litro da bebida fermentada como oferta para o Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer, com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal de 4 quilos, de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro, e 2 quilos para cada cordeiro. Este holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício, 2 litros de vinho para cada novilho, 1,1 litro para cada carneiro e 1 litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo o ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e à oferta derramada que o acompanha. Lucas 3, do 1 ao 22. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia. E Traconites e Lisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Você vê que o livro de Lucas ele tem muito mais detalhes do que os outros livros que a gente leu, Mateus e Marcos. Aqui ele deu toda a descrição do que estava acontecendo, quem que era o governador, quem que eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Esse é o João Batista. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Às vezes a gente tem o costume de simplesmente falar, mas não agir. E o que é a nossa fala se não é acompanhada com aquilo que a fala diz? Nós temos que ser e não somente falar. Não digam uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer?
João respondeu: Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Todos esperavam que Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas dele, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém que é mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao comunicar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, que era esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho, amado, que me dá grande alegria. Que gloriosa cena deve ter sido. Salmo 61, do 1 ao 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de corda. Ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a ti com meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permita-me viver para sempre em teu santuário, seguro sobre o abrigo de suas asas. Pois ouviste meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem o seu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. E por fim, Provérbios 11, 16 e 17. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas possam ter edificado a sua vida. Espero que você possa continuar meditando nessas palavras para que ela possa continuar falando ao seu coração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa leitura, obrigado por mais essa palavra, essa mensagem aos nossos corações. Continua falando sempre conosco, abençoando para que nós possamos ter a disciplina, o discernimento para te seguir cada dia mais. Abençoa o nosso dia para que seja abençoado, para que seja guiado por tuas mãos poderosas, para que o Senhor nos conduza aos caminhos da salvação, aos caminhos, Senhor, da justiça, aos caminhos que agradam a Ti. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, para que venham receber a Tua cura, para que venham receber do Teu poder, Senhor, para que possa restaurar tudo que não for de Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por necessidade, por dificuldade, para que o Senhor seja o sustento na vida deles. Abençoa aqueles que estão, Senhor, com problemas, talvez de saúde psicológica, que estão sobrecarregados, para que o Senhor restaure a força, restaure, Senhor, a vida, Senhor, para que o Senhor continue dando forças. Senhor, abençoa o teu povo para que nós possamos continuar caminhando rumo à terra prometida que o Senhor nos prometeu. Senhor, isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere, que Deus continue a cada passo que você der. E não se esqueça, nós somos reflexos de Deus. Que tudo que nós fizermos seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional. Deus abençoe.